E finalmente mais uma decisão correta foi tomada dentro do Corinthians. Meio-campista Breno Bidon revelou que sonha todos os dias com a seleção brasileira e durante sua coletiva de apresentação, o atacante Caio César revelou que nem em seus melhores sonhos ele imaginava chegar no Corinthians e logo de cara conquistar um título. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Caio César, que foi apresentado e revelou que nem em seus melhores sonhos ele imaginou que poderia fazer a sua estreia com a camisa do Timão, já conquistando um título. Nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro, o Corinthians anunciou de forma oficial a quarta contratação dessa temporada 2026. O atacante Caio César, jogador que veio por empréstimo junto à equipe do Al Hilal, fez a sua estreia no último domingo, quando vencemos o Flamengo por 2-0 e conquistamos a Supercopa do Brasil. O segundo gol foi uma assistência do Caio César para o Yuri Alberto. Durante a sua coletiva de apresentação, ele falou sobre essa assistência e também que nem imaginava, nem seus melhores sonhos, que estrearia com a camisa do Timão, dando uma assistência e conquistando um título. Vamos para as palavras dele. Fico muito feliz. Nem nos melhores sonhos eu pensava em chegar ao Corinthians e já ser campeão em um jogo. Tive um bom desempenho, pude ajudar os companheiros, foi muito feliz para mim. O grupo me acolheu muito bem. Fazia tempo que não me sentia como aqui, em casa. É um ambiente que todo mundo se gosta, todo mundo se ajuda. Fico muito feliz de ter chegado e conquistado o título. É uma boa forma de começar o ano de forma positiva. Então, o Caio César, durante a sua apresentação, falou sobre o ambiente que ele encontrou nessa chegada ao Timão e também sobre a felicidade de, logo de cara, logo na estreia, já ter conquistado um título. A minha opinião quanto a essas palavras do Caio César é a seguinte: Caio César que acabou, de uma certa forma, conquistando um feito que é bastante difícil de acontecer, porque ele chegou já rapidamente, conseguiu ficar disponível para uma final e entrou, jogou alguns minutos, foi muito bem, um jogador de muita personalidade. Ele deu assistência para o segundo gol, o gol que garantiu o título, marcado pelo Yuri Alberto praticamente no último lance do jogo. E um jogador que acaba de uma certa forma vindo para tentar ser um diferencial no ataque do Corinthians, características de drible, aquele famoso um contra um, jogador que vai para cima do adversário, também é um jogador que apresenta muita versatilidade, auxilia na marcação, então um jogador que foi muito pedido pelo Dorival Júnior. Caio César, que na verdade era para ter sido apresentado na última sexta-feira, mas faltou energia no CT Dr. Joaquim Grave, então ele acabou estreando antes de ser apresentado. Eu, particularmente, fico bastante animado com o ânimo do Caio César, com a energia do Caio César, e eu, particularmente, vou torcer muito para que ele faça muito sucesso com a camisa do Timão e que no final das contas seja um jogador que tenha uma importância muito grande para o atual elenco. Nessa temporada 2026 teremos muitas competições. E agora vamos falar sobre um dos principais destaques do Timão. O jovem meio-campista Breno Bidon revelou que sonha todos os dias em ser convocado para a seleção brasileira. O Corinthians conquistou mais um título na tarde do último domingo, 1º de fevereiro. Dessa vez ganhamos a Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil que reuniu o campeão da Copa do Brasil do ano passado, que somos nós, e o campeão brasileiro da temporada passada, o Flamengo. Vencemos por 2-0, poderia ter sido mais se um gol do Memphis não tivesse sido anulado incorretamente. E nessa partida, mais uma vez, tivemos o jovem Breno Bidon
como um dos destaques. Bidon que muito participativo na construção de jogadas, um jogador que vem melhorando, vem progredindo a cada jogo. Mais uma vez foi titular importantíssimo nessa vitória do Timão diante do Flamengo. Depois do jogo, nas comemorações, o Bidon acabou dando entrevista e falou que sonha todos os dias com a seleção brasileira, em ser convocado para a seleção brasileira. Vamos para as palavras dele. Não tem nem o que falar. É um sonho de moleque jogar pela seleção. Eu pude ser campeão com a seleção sub-20, mas já foi um orgulho imenso vestir a camisa do Brasil. Sonho todo dia com a seleção, é claro, mas tenho que continuar trabalhando. Sabemos que o nível da seleção é muito alto. Tenho que continuar trabalhando para que isso um dia possa acontecer, se Deus quiser. Então, o Bidon que vem progredindo e muito desde os últimos meses da temporada passada, já está sonhando com uma convocação para a seleção principal. A minha opinião quanto a essas palavras do Bidon é a seguinte: o Bidon tem que realmente pensar dessa forma, tem que pensar no progresso, tem que pensar para frente. Um detalhe interessante que no jogo contra o Flamengo do último domingo, o treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, estava no Mané Garrincha. Então, o treinador da seleção teve a oportunidade de ver o Bidon jogando bem de perto. Eu, particularmente, vejo esse sonho do Bidon da seguinte forma: se ele continuar nesse ritmo que ele está, ou seja, somente progredindo, com as coisas acontecendo da maneira justa na seleção brasileira, ao meu ponto de vista, em breve o Bidon pode ser convocado. Claro, estamos falando de um jogador que ainda é muito jovem, estamos falando de uma seleção que o treinador está fechando o grupo para a Copa do Mundo que vai acontecer esse ano, mas se de repente acontecer alguma brechinha, o Bidon está aí. Então é como ele disse, ele tem que continuar trabalhando, buscando a evolução a cada treino, a cada jogo, para que quando de repente aparecer uma oportunidade, essa oportunidade aparecer para ele. Volto a dizer, na minha visão, do que eu conheço o Bidon, do tanto que ele trabalha e o tanto que ele vem progredindo, volto a dizer, nesse ritmo não vai demorar a acontecer uma convocação para a seleção brasileira para o nosso jovem jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma decisão correta que aconteceu dentro do Corinthians. Essa decisão está ligada em uma possível contratação que poderia ter acontecido, mas não acontecerá mais. No último final de semana, recebemos informações que o Corinthians havia avançado nas negociações com o atacante Kaique, da equipe do Bahia. Muitos já tratando como uma contratação certa, como por exemplo o GE, que publicou que o Corinthians já havia acertado com o Bahia a contratação do Kaique. Eu informei a vocês que essa negociação ainda não era tratada como 100% fechada, e com o passar dos dias, as críticas e também alguns detalhes importantíssimos, o Corinthians acabou realmente não concluindo a negociação. Kaique, que pertence ao Bahia, que na verdade é o Grupo City, um atacante de 22 anos que é um ponta, não virá mais para o Corinthians. E a negociação, nesse momento, as conversas, na verdade, já são tratadas como encerradas. O que aconteceu? Como eu disse a vocês, algumas mídias divulgaram que o Corinthians havia acertado a contratação do jogador, mas isso acabou complicando o clima nos bastidores do Timão. Por quê? O Kaique, ele pertence à mesma agência do Cauê Furquim, atacante, cria do Terrão, joia da base, foi tirado do Timão pelo Bahia, na verdade o Grupo City, em agosto do ano passado, com o Bahia chegando, pagando a multa rescisória de 14 milhões de reais e levando o jogador embora sem ter tido ao menos uma conversa com a diretoria do Corinthians. Isso absolutamente acabou gerando muita revolta na diretoria, entre nós, torcedores. E agora
acabaram surgindo essas notícias que o Corinthians estava negociando com o Bahia e ainda por cima com um jogador que pertence aos mesmos agentes que acabaram auxiliando, na verdade, o Grupo City a comprar o Cauê Furquim no ano passado. Então, mediante a todo esse distanciamento, inclusive, existe uma ação do Corinthians contra o Grupo City na justiça. O Corinthians cobra mais de 320 milhões de reais por todo esse episódio envolvendo o Cauê Furquim. Não existe mais negociação. O Kaique não virá mais para o Timão. A minha opinião quanto ao Corinthians ter desistido de contratar o Kaique é a seguinte: finalmente mais uma decisão correta, finalmente mais uma decisão em prol do Corinthians. Primeiramente, falando de tudo que aconteceu envolvendo o Grupo City, Bahia, no ano passado. O Corinthians não tinha nem que ter cogitado negociar com o Grupo City, muito menos com os mesmos agentes do Cauê Furquim. O Kaique está, aliás, praticamente encostado no Bahia, é a última opção do ataque, então qual que é a intenção? Pega um jogador que não está sendo usado lá e traz para o Corinthians para de repente ser usado aqui? Então, usando o Corinthians de uma certa forma, seria um absurdo se o Corinthians tivesse concluído essa negociação. Muito provavelmente, quem cuidou de todas as conversas desde o início foi o Marcelo Paz. Mais uma negociação que aconteceu envolvendo o Marcelo Paz, que acabou não sendo concluída. A primeira foi em relação ao Alisson. Marcelo Paz precisa começar a tomar cuidado e começar a se informar melhor sobre todas as situações. Por quê? Porque no final das contas vai acabar sobrando para ele. O futebol do Corinthians ali existem algumas pessoas que eu particularmente nem duvido de repente faz alguma coisa aqui, alguma coisa lá e depois acaba sobrando para o Marcelo Paz. Eu particularmente não duvido de nada. Enfim, independentemente quem conversou ou não, o importante é que foi mais uma decisão correta, uma decisão acertada, da mesma forma que aconteceu com o Alisson. Eu não via sentido nenhum o Corinthians contratar o Kaique. Temos jogadores jovens aqui na base. O Corinthians tem pelo menos, no mínimo, 3 jogadores. Posso falar rapidamente para vocês: Gui Amorim, o Dieguinho e o nosso Kaique, que podem fazer a mesma função do Kaique do Bahia. Então, meu ponto de vista, mais uma decisão correta, mais uma decisão acertada em não trazer o atacante Kaique do Bahia. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das primeiras palavras do atacante Caio César durante sua apresentação. E quanto ao Breno Bidon sonhando com a seleção brasileira, vocês acham que em breve ele vai conseguir? E sobre mais uma decisão, ao meu ponto de vista, acertada dentro do Corinthians em não concluir a negociação e não trazer o atacante Kaique do Bahia. O que vocês acham disso? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!